maternidade é um sonho muito desejado para alguns casais e para outros é algo que se precipita no caminho sem grande planeamento. Independentemente de ser um processo rápido, fácil ou um objetivo quase impossível de alcançar, este caminho tem sempre desafios inerentes e por isso esta semana vamos falar sobre infertilidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma em cada 6 pessoas é afetada por isto e enquadra-se neste quadro quando os casais estão há mais de 12 meses a tentar ativamente sem qualquer sucesso. É um tema difícil de gerir e sempre que os casais se deparam com este obstáculo, muitas vezes parece um muro difícil de transpor, tão difícil que em alguns casos pode levar à exaustão ou até à desistência. A próxima convidada passou por este processo, viveu em suspense durante 2 anos este sonho, mas sempre conseguiu manter-se muito positiva durante todo este processo. Todos os casais que passam por isto partilham dificuldades, medos, avanços, recuos, esperança e o desejo da incerteza de um sonho que pode por vezes existir. Sónia Gonçalves mudou completamente de vida a nível de exercício, alimentação e abriu-se tanto à medicina convencional como ao mundo das terapias alternativas. Durante este percurso iniciou uma intensa jornada de desenvolvimento pessoal e espiritual. Procurou ajuda para lidar com questões emocionais e desmontou crenças que a estavam a limitar. Uma verdadeira jornada de crescimento pessoal, esperança e positivismo. Obrigada por estares aqui, Sónia, com tanta transparência e bem-vinda ao Woman. Obrigada, eu. Então, olha, a primeira pergunta vai ser assim: quem é que era a Sónia até pensar em engravidar? Que estilo de vida que tinhas? Porque eu mencionei aqui na introdução que fizeste aqui uma grande mudança. Por isso, quem é que eras tu? Quais é que eram as tuas prioridades? Como é que era o teu estilo de vida? Conta-nos um bocadinho sobre isso. Olha, Isabel, na verdade é uma excelente pergunta, porque ela leva-me aqui a muita reflexão. Porque a Sónia de lá atrás, de 2019, foi quando eu decidi que queria ser mãe, que queria engravidar. Realmente é uma pessoa que está muito, muito distante da pessoa que eu sou hoje. Todo este processo de infertilidade realmente foi aqui um grande portal de morte, renascimento, de uma grande crise de identidade que eu vivi ao longo dos 2 anos, e realmente é aqui uma Sónia que já não está presente na minha vida. Foi, sem dúvida, assim, em 2019, quando eu decidi que queria engravidar, que começou, como falaste bem, esta jornada de autoconhecimento, e eu até digo que começou mesmo a minha jornada da maternidade, já nessa altura. E então, assim, falando dessa Sónia de 2019, assim, de uma forma simples e direta, eu era muito, muito, muito ligada à minha área profissional, à minha carreira, ou seja, a minha grande prioridade era efetivamente a minha carreira. Eu tenho uma carreira internacional, trabalhei em várias multinacionais, viajava imenso em trabalho, era uma pessoa com realmente muito foco nos meus objetivos profissionais e assim com muita energia masculina, muito focada no fazer, atingir objetivos, portanto uma pessoa assim com muita, muita energia, sempre on. Os meus amigos, no círculo dos meus amigos sou conhecida por estar sempre on, por estar sempre ligada, e então realmente era uma pessoa que estava mesmo muito, muito, muito ligada aqui realmente ao mundo profissional. Em relação de estilo de vida, considero que eu era uma pessoa saudável, sou uma pessoa saudável e fazia algum exercício físico, tinha assim alguns cuidados com a alimentação, mas assim nada de mais, não era assim, digamos assim, aquelas áreas mais prioritárias na minha vida. Portanto, sim, era isso. Era essa a pergunta, não era? Sim, sim, sim. Pronto, e no fundo todo o teu dia a dia, não é? Era muito em função do teu trabalho, uma vez que viajavas, acredito que isso condicionava os teus hobbies, as relações que tinhas, não é? Porque estavas fora, não é? Provavelmente terias menos tempo para estar com o teu círculo de amigos ou o teu círculo familiar. E viajaste assim mesmo por muitos países, não é? Isso foi durante vários anos? Sim, foi durante vários anos, ou seja, foram assim, uns 5 anos assim, mais intensivos, que realmente viajava muito em trabalho e que realmente estava aqui muito ligada ao mundo exterior, ficando aqui o mundo interior sempre
de lado, muito desligada aqui do meu mundo interior realmente. E como é que foi essa, essa decisão de engravidar? Ou seja, já estavas numa relação estável há algum tempo? Era algo recente? Partiu muito de ti? Foi algo falado em conjunto? Como é que foi esse processo? Olha, foi uma decisão muito natural. Estava numa relação estável, com uma pessoa que me fazia todo o sentido realmente abrirmos campo aqui para pensarmos num bebê e construir uma família em conjunto. Portanto, foi algo muito, muito, muito natural. E eu, na altura, eu já tinha uma síndrome de ovários poliquísticos diagnosticada desde a minha adolescência. Portanto, eu tinha aqui realmente já ideia ou sentia isso dentro de mim que podia ser realmente aqui um bocadinho mais desafiante engravidar. No entanto, fazendo aqui os exames normais que qualquer mulher faz quando decide então engravidar, nada impedia para que realmente eu para que conseguíssemos aqui engravidar. E então foi um processo assim muito normal, diria, muito esperado. Ok. Mas a nível de, ou seja, fatores de risco, em princípio haveria aqui o SOP, mas verificou-se que à partida não seria, com exames, não é? Não seria aqui completamente determinístico. Haveria aqui um certo stress, uma vez que andavas de um lado para o outro e muito aqui nesta energia de fazer e de atingir objetivos. Acredito que vivesse aqui com uma certa pressão, não é? Sobre o teu desempenho, não é? Profissional. Sem dúvida. E até quando estamos assim, quando estamos no olho do furacão, digamos assim, nem nos apercebemos o quão estressadas às vezes andamos, o quão ansiosas andamos, sem dúvida. E depois também aqui a referir que eu, na altura, já tinha 35 anos. Estava quase a fazer 35 anos. Portanto, quando decidimos dar o passo de então construir aqui a nossa família, estávamos no início de 2020. Portanto, aqui sem saber sem saber ainda aqui com uma pandemia à porta, e então eu até costumo dizer que sou muito grata à pandemia, isto no meu caso pessoal, ok, olhando aqui para este desafio que eu ia viver, ainda não sabia na altura, claro, porque realmente obrigou-me a parar, Isabel. Portanto, nem que eu quisesse continuar neste ciclo frenético, neste stress todo, não é? Neste movimento. Então foi timing perfeito. Sim. Portanto, eu costumo dizer mesmo isso, sou muito grata à pandemia, porque realmente fez-me aqui parar e realmente olhar para dentro, que foi, sem dúvida, no meu sentir, o que fez diferença para eu realmente depois conseguir engravidar 2 anos depois. Boa. Pronto, e podes partilhar um bocadinho daquilo que for possível, não é? Como é que foi exatamente este processo dos 2 anos? Ou seja, tu foste fazer uns exames, não diagnosticaram nada assim muito impeditivo à partida, no entanto, já estavas aqui a tentar ativamente uma gravidez que não se estava a acontecer. Que passos é que foste dando com acompanhamento médico ou com outras terapias alternativas? Como é que foi aqui este teu percurso durante estes 2 anos? Então, quando nós decidimos engravidar, ao fim mais ou menos de 6 meses, eu voltei à minha médica ginecologista, que é uma médica que já sabia do meu historial, da síndrome de ovários poliquísticos, portanto, estava muito, muito por dentro aqui de todo o meu historial clínico, digamos assim, e então, ao 6 meses, por indicação dela, eu voltei ao consultório, porque realmente o positivo não aparecia. E então, nessa altura, o que ela me sugeriu, e nós aceitamos, porque acho que é algo aqui importante também de falar, que a equipa médica pode nos sugerir muitas coisas, não é? Mas depois cabe-nos a nós refletir se faz sentido para nós e se realmente queremos avançar. E então a médica, na altura, passados então esses 6 meses, o que ela nos sugeriu foi fazer uma medicação que consistia aqui numa injeção de hormonas, digamos assim, na parte da barriga, para ajudar então a que houvesse a ovulação para então conseguir engravidar.
porque realmente poderia haver aqui algum desafio que pudesse não estar a acontecer à ovulação. Feitos esses tratamentos, acabou por não acontecer na mesma, nós fizemos três tentativas, mas depois eu tive que parar, porque na altura eu estava em exame, a minha médica viu que eu estava com os ovários hiperestimulados, o que podia ser perigoso para a patologia que eu tinha na altura. E então decidimos suspender. Eu própria também sentia que algo já não estava bem no meu corpo, que eventualmente esses tratamentos também já não estavam a ser benéficos para mim, e então decidimos suspender. E tendo em conta a minha idade, mais uma vez, porque eu na altura já tinha mais de 35 anos, e isto da idade é sempre algo que vem muito à baila, é sempre algo que é muito focado neste problema da infertilidade, a médica sugeriu-nos para darmos então início ao processo para fazer a FIV no serviço público. Isto em 2020, ou seja, em 2020, claro, tudo que era exames, novas admissões em hospitais, tinha tudo muito grande, era um bloqueio, para não dizer que era um bloqueio total, não é? Estávamos no meio de uma pandemia, não é? Obviamente o meu caso não era prioritário para aquilo que estávamos a viver na altura, e então realmente até sermos chamados, só para dar aqui um contexto dele, até sermos chamados à primeira consulta, que é apenas uma consulta de avaliação, no fundo, para ver o que já se sabe, porque há aqui muitos exames que se faz, não é? Passou um ano, e então, fazedora como eu sou, não me deixei estar, ou seja, não me deixei ficar, procurei aqui realmente outras alternativas, outras soluções, porque na verdade o meu caso, clinicamente, era considerado como um caso sem explicação. Existe um nome mais técnico para isso, mas isto para não ir buscar aqui palavras muito complicadas, era um caso. Não havia assim nenhum motivo que pudesse ser a causa, não é? Isso, porque na altura eu também fiz um exame para ver aqui a minha reserva ovárica e ela até era super ou normal, entre aspas, para a minha idade. Eu digo sempre entre aspas, porque isto na medicina, claro, há sempre caixas, não é? Ou seja, tudo é assim colocado em caixas e está tudo bem, porque na verdade tem que se tentar encontrar aqui um padrão, não é? E no meu caso, realmente, não havia aqui assim nada clinicamente que fosse assim um indicador para, ou um motivo, digamos assim, uma causa clara para a minha infertilidade. E então eu procurei tentei procurar respostas, na verdade. E então, em conversa com outras pessoas que também já tinham vivido aqui realmente um processo de infertilidade, dei assim de caras, mas eu também acredito que nada é por acaso, portanto, tudo tem aqui sempre assim um fluxo natural de acontecer. E dei assim de caras, digamos assim, com a medicina tradicional chinesa. Procurei ajuda, realmente considero que foi muito útil, porque em consulta eu percebi que havia aqui, ao nível da alimentação, aqui alimentos realmente que eu podia retirar para que, por um lado, os meus quistos desaparecessem, que depois acabou por acontecer, eles desapareceram, certo? Todos, os dois ovários desapareceram, e por outro lado, também aqui para estimular a fertilidade. E então houve aqui toda uma dieta alimentar que foi completamente alterada. No meu caso específico, eu retirei o açúcar da minha alimentação, retirei o glúten, eu retirei o café, o álcool, claro, eu já não bebia, porque a partir do momento que decidi engravidar, eu deixei de beber álcool. Mas fiz aqui realmente muitas alterações no meu A nível de cereais, mas por exemplo, a nível de cereais, arroz e assim, querias gerir, ou também não? Arroz sim. Só uma glúten. Sim, ou seja, tudo o que fosse trigo, ou seja, as massas, até a própria aveia, não pelos mesmos motivos, porque a medicina tradicional chinesa tem algo muito interessante que eles falam dos alimentos de forma diferente que a nossa medicina tradicional fala. Falam, por exemplo, que existem alimentos mais ácidos, mais doces, enfim, aqui alimentos que ajudam aqui a que todo o sistema, ou seja, para que haja, no fundo, para que sejamos mais ambiente, não é? Sim, exatamente. E então também falam aqui de energias, não é? Há alimentos que são yin e outros que são yang, não é? Tem assim energias
complementares. Exatamente, ou seja, na verdade eu também descobri que aqui os ovários que eu tinha nos meus quistos também tinham muito a ver com essa tal energia masculina que eu tinha muito ativa dentro de mim e que no fundo abafava a minha energia feminina, que é tão necessária para reproduzirmos, não é? Ou seja, para que no fundo aconteça aqui a maior criação que existe no mundo, que é criarmos um filho dentro de nós, não é? E então isso mexeu muito, muito, muito com todo o meu sistema de crenças, com toda a minha identidade, na verdade, porque isto fez-me aqui Sim, realmente. eu desculpa interromper, mas no fundo sentiste que viveste toda uma vida orientada com determinados padrões e objetivos e comportamentos que se calhar poderiam não estar tão ajustados ao teu projeto de vida, não é? Ou seja, quando pensas no teu projeto de vida aqui na Terra, não é? Em que és a mãe, pronto, e percebes que se calhar havia aqui uma certa colisão, não é? Entre o teu comportamento e o teu projeto de vida. Sem dúvida alguma. Isto foi um portal assim muito grande para eu repensar todas as minhas prioridades, para realmente refletir aqui se fazia sentido, não é? Eu ser como era. Sem dúvida que foi assim um portal muito grande, até porque abriu-me também aqui a consciência para eu procurar saber o porquê da minha doença, ou seja, não a doença da infertilidade, mas sim a causa dos meus ovários poliquísticos, ou seja, porquê que eu tinha essa síndrome, não é? Porque acredito muito, e agora estamos a falar que isto foi em 2020, agora já passaram 4 anos e este meu estudo, toda esta minha pesquisa continuou, não é? Até os dias de hoje. E então foi assim um grande portal para eu ter essa curiosidade em perceber melhor o que é a causa de uma doença, ou o que pode ser a causa de uma doença, e não olhando para ela assim cruamente, apenas, entre aspas, como o sintoma ou aquilo que se vê quando se faz um exame médico, não é? E então sou realmente muito grata a este processo de infertilidade que eu tive, porque abriu-me aqui a consciência realmente para muita coisa, já para não falar também em todo o processo de desenvolvimento pessoal que fiz, desde aí, ao nível das crenças limitantes que eu tinha em relação à maternidade. Podes partilhar algumas? Claro que sim, claro que sim. Olha, eu descobri estas crenças limitantes num curso PNL que eu fiz, que foi assim, um curso mesmo muito transformador para mim, porque eu percebi que eu tinha crenças tão simples como eu não vou ter tempo para ser mãe, ou eu não vou ser uma boa mãe. Isto parece simples, não é? Parece algo assim simples, mas a verdade é que isto trabalha tudo ao nível e trabalha tudo aqui ao nível do nosso inconsciente, ou seja, é algo que, ok, olhando aqui para o meu historial até tem lógica, não é? Não vou ter tempo para ser mãe porque eu dedico aqui a maior parte do meu tempo ao meu trabalho, não é? É este o meu objetivo. Mas conscientemente era algo, Isabel, que eu não tinha consciência, que não parava para pensar, apesar de fazer muita lógica, não é? Eu agora falo nisto e olho para trás, tem toda a lógica do mundo. Realmente, quando trabalhas muito, se calhar depois não tens tanto tempo disponível para o teu filho. Mas depois também tinha aqui muitas crenças até relacionadas com traumas na infância, que estavam também aqui muito no inconsciente, que tinham a ver também com a maternidade que eu vivi enquanto bebê com a minha mãe também. E isto sim foi assim algo mais profundo, porque era algo que eu não tinha consciência de todo, até porque lá está, toda esta relação de mãe e filho que se constrói desde o início, nós só nos lembramos assim conscientemente, talvez, sei lá, a partir dos 3, 4 anos, não sei, se calhar um bocadinho atrás, mas realmente havia aqui muitos traumas também ligados à forma como a minha mãe foi minha mãe comigo. E aí descobrir o maravilhoso trabalho do Gabor Maté foi assim uma coisa assim divisora de águas para mim, porque realmente ele tem aqui um trabalho fantástico ao nível dos traumas, que eu acredito que muitas mulheres que nos estejam a ouvir conheçam. E realmente foi um divisor de águas para mim, porque eu também percebi, Isabel, que eu tinha
muito stress e muita ansiedade reprimida dentro de mim, que no fundo tiveram a sua origem lá atrás, quando eu era criança. Ou seja, aqui também muito ligado à criança interior, se quisermos, digamos assim, por esses caminhos. Então, Foi tipo uma impressão digital, não é? Que na relação da tua mãe colocou em ti a tua personalidade. sim, sem dúvida, porque lá está, é impossível uma mãe não passar trauma com o filho. Por mais consciente que a mãe seja, é impossível não passar. E não é algo que a mãe também o faça conscientemente. E então, para não divagar aqui muito no nosso tema central, não é? Porque isto de ser os mães e tudo o que se vive no pós-parto depois também é outro tema, podia ser outra live. Mas realmente essas tantas tomadas de consciência que eu tive por me ter colocado neste papel mais vulnerável de me abrir e de olhar para Mais feminino, não é? mais feminino. Sim, mais feminino. Sem dúvida que foram assim foi a chave, na verdade, aqui em toda esta jornada que eu vivi relacionada com Dizer que a maternidade, ou seja, para além de termos um bebê para cuidar, que só por si já é, ainda por cima quando é o primeiro, não é? Que só por si já é completamente overwhelming, já é tipo, às vezes demais. A maternidade ainda vem assim tirar um monte de gavetas que estavam arrumadas, escondidas em nós, veio tirar tudo cá para fora. E depois nós, para além de termos o bebê para lidar, ainda temos isso tudo para arrumar. E cada uma das gavetas está assim, tipo, trabalho para menos até alguns anos, não é? completamente. E que é um trabalho de uma vida e quem sabe várias vidas. É algo mesmo. É muito profundo, sem dúvida, muito profundo. E depois não dá para. Ou seja, é engraçado porque até seres mãe, não é? Nada disso vem ao de cima. Mas a partir do momento que és mãe, tudo isso começa a vir à tona e tu ficas mesmo. Agora, como é que eu lido com isto? Tipo, eu nem me apercebia que tinha isto aqui dentro. E é assim, é um trabalho mesmo intenso para se fazer para curarmos o mais possível, não é? Sem dúvida. É mesmo muito intenso. E eu também tinha aqui uma característica, Isabel, que também me fez sofrer muito. Sofrer e não só sofrer, também foi aqui algo mesmo muito profundo para mim, que foi eu olhar para o meu perfeccionismo. Eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista. Sempre muito, lá está, do fazer bem, do preparar-me para que as coisas aconteçam. Portanto, sempre muito perfeccionista. E lidar aqui todos os meses com aquela resposta no final do mês de fazeres nem é um teste de gravidez, eu fiz alguns, mas para não confundir aqui, a simples menstruação, por exemplo, não é? Todos os meses tu tens aquela expectativa, fazeres tudo direitinho, trabalhares em ti, alimentares-te bem, fazeres exercício, viraste aqui para o mindfulness, para seres aqui uma pessoa mais calma, mais paciente, menos estressada. Para uma perfeccionista, dar aqui o seu melhor, fazer isto tudo direitinho e depois, no final do mês, se deparar sempre aqui com um negativo, não é? Que apesar de não ser um teste, vir a menstruação era sempre um negativo, não é? Tinha sempre um impacto em mim e eu posso partilhar que não ficou mais fácil ao longo do tempo, não foi algo que eu diga assim, ai, gostou mais nos primeiros meses em que não deu certo e depois fui convivendo melhor. Não, tive sempre um impacto, porque a expectativa no início do mês estava sempre lá. E eu sou uma pessoa muito otimista. Eu sou uma pessoa muito otimista e acho que isso também, não é, acho, tenho certeza, isso também ajudou muito a que eu não desistisse e encontrasse aqui sempre motivação e resiliência para continuar, porque na verdade desistir nunca foi uma opção para mim, nunca. Houve momentos realmente de muita tristeza, de quase desespero, mas desistir realmente nunca foi uma opção. E esta minha faceta de perfeccionista também teve que ser muito trabalhada. Muito trabalhada mesmo. E em terapia eu percebi que realmente toda esta parte do perfeccionismo estava muito ligada à minha criança interior, mais uma vez, ao que eu tinha vivido lá atrás, na minha infância, porque a minha criança interior, no fundo,
percebia que só sendo perfeita, só não falhando, é que era ouvida e vista pelos pais, ou pelos amigos, ou pelos professores. E realmente aqui lidar com a falha, não é? A falha de não engravidar, de não estar a conseguir, é um processo realmente muito difícil e que eu acredito que muitos casais realmente tenham assim muitos desafios ao lidar realmente com esta coisa de falharmos, não é? Porque é muito Sim, difícil. sim, sentes que o em cima, sei lá, acredito que seja mais fácil, quer dizer, isto estar a comparar não é muito justo, mas se calhar leva-te ao nível de aceitação quando tens uma razão, não é? Mas quando não existe exatamente uma razão, parece que vives sempre na esperança por um lado e por outro, sempre com um ponto de interrogação, porque não existe exatamente um norte para onde te virares, não existe um nome em que te agarrares para conseguires dar a volta, não é? A um determinado diagnóstico. Sem dúvida, Isabel, e estás a tocar num ponto que para mim também foi uma virada de chave, porque eu só consegui lidar de uma forma melhor com essa incerteza, com o não saber o porque é que não está a funcionar, como dizes bem, não havia assim um motivo, não é? Porque parece que não, quando tu tens um motivo, ou pelo menos uma indicação, sei lá, 90% de certeza que não está a acontecer por causa disto, por causa desta patologia, por causa disto. Ok, tu acabas por aceitar, não é? Ou pelo menos dá-te aqui um bocadinho, aquece aqui um bocadinho o coração, não é? Olha, é assim, pronto, vou tentar fazer qualquer coisa para controlar isto, mas é assim, e se calhar acabas por aceitar um bocadinho melhor. Mas realmente, quando não sabes assim o porquê, é muito, muito, muito desafiante e muito desgastante também lidar constantemente com esta incerteza de não saber o porquê. E aqui realmente o que ajudou muito e foi, digamos assim, o motivo que me levou a abrir aqui mais a minha parte espiritual foi mesmo esse. Por um lado, sossegar o meu coração que estava a fazer o meu melhor, estava a dar o meu melhor, estava a fazer tudo o que estava aqui ao meu alcance, mas por outro lado, aceitar que a rendição também é um caminho. O aceitar, o render-nos, ok, é assim, pronto, realmente é uma ilusão acharmos que existe aqui respostas para tudo, não é? É uma ilusão nós acharmos que temos que saber tudo. E era muitas vezes aquilo que eu dizia para mim própria, pronto, Sónia, aceita que realmente há coisas que tu, por um lado, não percebes, por outro lado, não controlas e talvez nem faça sentido tu queres controlar isso, aceita. E aqui que a palavra fé mais fez sentido para mim realmente. Sim, eu queria que recuasse só um bocadinho atrás, em que vamos falar aqui daquilo que tu consideras que foi, no teu caso específico, o virar de chave. Então, mencionaste a terapia, a medicina tradicional chinesa e uma mudança drástica na tua alimentação, rigorosa, com um acompanhamento de profissionais que te pudessem dar apoio nesse aspecto. Falaste também do teu autoconhecimento, que começaste a olhar um bocadinho mais para dentro, a questionar-te um bocadinho sobre de onde é que vinha o teu stress, o teu estado de ansiedade. Também mencionaste que, forçosamente ou não, paraste, não é? Por causa da pandemia. Houve aqui uma redução a nível de viagens, pelo menos, o que faz com que os teus níveis de stress tivessem baixado. E para além disso, consegues mencionar mais algum fator que acho que possa aqui ter sido determinante? Sim, claro. Ou seja, eu referi aqui a parte da medicina tradicional chinesa. Na altura, nós estávamos em 2020 e eu só consegui uma consulta online. Ou seja, foi tudo online. Todo este processo deu-se online e tive que esperar aqui realmente também algum tempo, porque na altura os profissionais, toda a gente, não é? Estava habituada a trabalhar no físico e de repente toda a gente teve aqui que moldar a uma nova realidade e na altura eu queria marcar consultas, mas não conseguia. Houve aqui realmente também um processo de espera para poder aqui avançar com alternativas. E então na altura eu alterei a minha dieta alimentar toda.
E logo que foi possível deslocar-me a sítios físicos, eu desloquei-me a uma clínica no Porto, que é a clínica Cadechói, para fazer acupuntura. Foi algo que também ajudou muito, muito, muito a equilibrar as energias dentro do meu corpo, como estavas a referir, e muito bem, o yin e o yang, a energia masculina com a energia feminina. E comecei também a fazer fitoterapia, que eu considero que foi também algo que me ajudou muito, porque foi uma fitoterapia, claro, para ajudar aqui a que os órgãos produtores estivessem aqui na sua máxima funcionalidade, na sua máxima potência, digamos assim. E isso considero que foi algo, não tenho dúvidas, aliás, que ajudou muito. E, Isabel, a parte da mentalidade é que eu considero, à parte de todas estas alterações físicas que eu fiz, também relacionadas com o sono, também procurei também estudar muito sobre o sono, sobre os benefícios do sono, porque lá está, eu era uma pessoa muito acelerada, então raramente dormia assim as 8 horas ideais, digamos assim. Também percebi que o sono também ajuda muito, não só à parte da fertilidade, mas a tudo no nosso corpo, não é? O sono é completamente reparador, se não curador. Mas a parte da mentalidade, Isabel, foi aquela que eu acho, no meu sentir, que foi mesmo a virada de chave. Foi trabalhar as crenças limitantes, trabalhar uma mentalidade de muita resiliência, porque eu acho que é muito fácil nós desistirmos num processo destes de infertilidade, porque realmente aqui a montanha russa emocional é enorme. É enorme, porque no início do mês tu tens todas as expectativas do mundo, sentes-te assim, outra vez, super mulher, com superpoderes, de vamos lá e ok, é agora desta, mas depois, passados uns 30 dias, vem a desilusão, a frustração, e então Sério, isso são muitos, sei lá, quando passa um ano, não é? Já são 12 anos que ouves e são. Vai-se haver tempo para passar e fica difícil, não é? De manteres aqui o acreditar que as coisas vão funcionar. sim, fica muito difícil. E depois, Isabel, há aqui outro fator também muito, muito, muito importante, que é o fator social. E no meu caso, eu na altura já tinha mais de 35 anos, estava numa relação estável, eu nunca Toda a gente a perguntar quando é que vai ver, não é? Sim, sim, sim. Eu nunca tinha escondido, melhor dizendo, nunca fui assim aquela criança menina que dizia que queria ser mãe, que tinha aquele sonho de ser mãe, mas também nunca fui uma pessoa de dizer eu não quero ser mãe de todo, não faz sentido para mim. Por isso era algo que, em contexto familiar e amigos, eu ia falando, talvez para um ano, este tipo de conversa, não é? De conversa que nós temos. E realmente, quando tu estás num processo assim de infertilidade, em que tu estás a viver isto sozinha, com o teu companheiro, é realmente aqui algo muito silencioso, se não abafado, não é fácil depois tu lidares com as perguntas, então, a tua idade, e o menino, quando é que vem? Então, não ter filhos, não, então como é que é? Então, Acho tu emocionalmente estás um caco, que emocionalmente estás um caco, não é? Já estás, é tudo too much, e depois ainda tens que lidar com esse tipo de perguntas. eu acho mesmo que é preciso ter ou seja, esse género de perguntas acho que deves fazer mesmo, ou às pessoas que têm assim mesmo muita confiança, em que percebes que se alguma coisa correr mal, existe ali uma porta para que isso possa ser partilhado, mesmo que seja assim de forma muito ao leve, ou então é só desagradável fazer, porque existem tantos motivos para que a pessoa não esteja grávida. No limite pode até nem querer, não é? E se não quiser, tipo, esse tipo de perguntas é só inconveniente, é só chateia, não é? Porque se a pessoa não quer, acaba por estar a ser sempre confrontado com uma determinada expectativa do outro face à sua pessoa, não é? Completamente. Por isso acho mesmo que isso é daquelas perguntas que, pronto, na maior parte dos casos, é só inconveniente. É tão inconveniente, é assim aquela pergunta a não fazer mesmo.
porque na verdade o que é que se pode esperar, não é? Como resposta, não é? Essa é aquela pergunta que eu até acredito que muitas pessoas não façam por mal, sinceramente. Não é mal, não é algo malicioso, é mais se calhar curiosidade, ou talvez até uma pergunta corriqueira, que se assumiu que em sociedade se faz, não é? Quando se está em contexto assim. Enfim, mas realmente é muito desafiante. É muito desafiante porque tu já tens os teus aliens interiores, já tens aqui todos os bons primos, não é? E tens aqui tudo em conflito, estás aqui num conflito interior enorme e depois ainda tens que arranjar aqui forças ou para disfarçar, não é? Para dar aqui uma resposta que disfarça aqui um bocadinho, porque também não te queres expor e às vezes não te queres expor, às vezes esse tipo de perguntas até vem de uma pessoa que tu até conheces, sei lá, um amigo de um amigo, que até se fala em maternidade e se calhar até perguntam, e tu e tal, vocês não querem filhos, pessoas que são muito distantes de nós, não é? E então é toda uma gestão de emocional, sem dúvida, e por isso é que eu digo, Isabel, para mim, isto no meu caso, Sónia, a virada de chave foi mesmo esta parte da mentalidade. De eu, por um lado, me conhecer, começar a conhecer muito bem, saber também quais são os meus limites e aquilo que eu quero, e também depois para gerir esta parte emocional toda, sem dúvida, sem dúvida. É preciso criar aqui uma mentalidade muito, muito forte, uma mentalidade de resiliência, porque não há como, não é como, foram Isso e acompanhado por um estilo de vida muito mais alinhado, não é? Com o teu bem-estar. Sim. Ou seja, se formos a ver isto como uma pirâmide, claro que primeiro a parte da saúde, o fazer exercício físico, cuidar da alimentação, não fumar, que não era o meu caso, mas não beber álcool. Claro que sim, o básico eu penso que será mesmo isso, não é? Mas depois, lá está, quando tu vês que não acontece, depois realmente sobes aqui um bocadinho na pirâmide, tens perguntas e procuras aqui outras respostas e percebes que há aqui um fluxo normal ou comum na maior parte das pessoas que querem engravidar e realmente esta parte da gestão emocional, esta parte da mentalidade, não há como. És obrigada mesmo a desenvolver isso e porque senão muito facilmente cais aqui num buraco negro que eventualmente não é não ter saída, mas pode ficar muito complicado, No meu caso, assim, o que eu mais sentia, para além da emoção, frustração, tristeza e às vezes até um bocadinho de raiva, nunca tive uma depressão causada por isso. Sentia-me ansiosa, sim, tinha fases em que me sentia muito, muito ansiosa, mas não cheguei a desenvolver depressão. Mas eu compreendo muito bem casais que realmente desenvolvam uma depressão por tudo aquilo que estão a viver. Não é? Sim, separem, não é? Porque às vezes o caminho é tão. Pronto, no teu caso foram 2 anos, não é? Eu estou aqui a desvalorizar, mas existem casos que demoram. Eu conheço casos que demoraram 10 anos, não é? E mantêm-se juntos, mas poderia não acontecer, não é? Sim, poderia chegar ao ponto de ruptura e que seria legítimo, não é? Porque, porque a batalha é demasiado intensa emocionalmente. Sem dúvida, e focaste agora num ponto muito importante, que é a relação entre o casal, porque nós podemos falar aqui da infertilidade, no caso da mulher e do homem, mas isto é vivido em conjunto, em casal, não é? Sim. E então, Isabel, o que eu sentia muito era que de repente tudo era tempo. Por um lado, já tinha 35 anos, então era o tempo que estava a passar, era quase como tivesse um cronómetro sempre à minha frente. Não colocado por mim, Isabel, mas colocado assim até pela equipa médica, de forma normal, mas realmente já tens 35, já tens 36, já sabes que pronto, não é? O tempo, tens aqui ainda alguns anos ou algumas oportunidades, mas o tempo está a contar. E depois, por outro lado, é também a própria relação entre o casal, em que de repente tudo é timings, não é? Tens o ciclo menstrual da mulher e então tudo é um timing. Começa o ciclo menstrual e depois tens ali a parte, não é? Acredito que a parte invertida, não é? Do processo se perda completamente pelo caminho e se passa assim aqui a uma gestão de
sim, como estavas a dizer, de tempos e timings e estarem aqui a correr contra os bichos, basicamente. Sim, sim, e mesmo falando aqui abertamente, porque acho que também é um assunto que tem que ser falado, mesmo a parte da relação do casal, a parte da relação amorosa, da relação sexual, ou seja, isto agora resume-se a timings, resume-se aqui a um objetivo, não é? E é muito fácil o casal perder-se no meio deste processo todo. É muito fácil a relação quase só resumir-se, só digo entre aspas, claro, mas este processo de infertilidade e este desejo de ser pais e de não estar a conseguir. E então também acho que foi muito, muito, muito importante também para mim e para o meu companheiro enquanto casal, nós falarmos sempre muito abertamente sobre tudo e apesar de desistir, nunca ter estado no nosso radar, nós falávamos abertamente na possibilidade de não sermos pais, de realmente não acontecer e que a vida ia continuar e tínhamos, já falávamos em diversos projetos que eventualmente íamos fazer em conjunto que não faríamos se fôssemos pais. E isso acho que também é algo que Isso deve ser, também mencionaste aí um ponto super importante, que é, para além de haver uma comunicação super transparente a nível de expectativas e calcular e expor vários cenários possíveis e estar tranquilos, entre aspas, não é? Com alguns deles, haver o vosso projeto em conjunto manter-se, não é? E veriam até a possibilidade de não conseguirem biologicamente serem pais, mas partirem para outras hipóteses. E esta união, não é? Que vocês sempre manteram a nível da comunicação e a nível de um caminho unidirecional nas vossas vidas, pronto, também deve ter contribuído certamente para o sucesso, no teu caso, no vosso caso, que no fundo, não é? Depois veio o bebê. Mas porque estavam completamente alinhados na vossa conjugalidade, não é? sem dúvida, Isabel, sem dúvida que também foi crucial e é claro que é algo que tu também desenvolves. Porque imagino que estou a imaginar, não é? Que certamente deve acontecer, em que uma das pessoas decide, e eu não, para mim não faz sentido não ser pai ou mãe biologicamente, começa aqui a haver desintegrar, não é? De um quer, o outro não, ou o outro até pode pôr outras hipóteses, mas um deles não põe, não é? E há aqui um desencontro e pode, pronto, leva a mais pressão, a mais stress, não é? Não é a única solução. Sem dúvida, e também seria legítimo se um de nós desistisse. Isso também pode acontecer, não é? Querer desistir do processo porque realmente deixou de fazer sentido e simplesmente desistir. E o casal não estar alinhado a esse nível pode ser muito complicado, não é? Porque imaginemos que para mim nunca foi sentido desistir, nunca foi a hipótese de desistir, mas para o meu companheiro realmente emocionalmente já não estava a ser algo que ele quisesse viver. Exato, exatamente. Lidar assim com o desalinhamento, não é? Eu quero, mas ele já não quer, também podia ser muito complicado para a relação, não é? Portanto, há aqui muitos fatores, há aqui realmente, só vivendo, como se costuma dizer, não é? Só vivendo é que realmente se vê aqui o grau de profundidade e de complexidade e realmente, e muitas vezes de dor, claro, que está inerente a um processo de infertilidade. Bom, mas felizmente, não é? E agora vamos passando aqui para a casa boa, passando aqui o cabo das tormentas e mantendo-se tu e o teu companheiro focados no mesmo objetivo, alinhados naquilo que fazia sentido para vocês os dois, com a comunicação aqui clara, passado mais ou menos 2 anos, terem começado a tentar. Veio um bebê, 7. O verdadeiro milagre. É sempre um milagre. Mas temos tenho uma história engraçada, porque todo este processo ou seja, todo este processo de infertilidade, o serviço público,
estava muito atrasado, não é? Como já partilhei. E enquanto casal, nós falávamos muitas vezes, fazia sentido optarmos aqui pelo serviço privado. Mas em casal, não sentíamos, isto não dá para explicar assim muito bem, não sentíamos que seria por aí o caminho, que realmente aqui trabalhando em nós, fazendo a nossa parte, tendo aqui muita fé, que realmente podia acontecer, porque eu na altura também pesquisei sobre o impacto que uma FIV tem no corpo da mulher e que é algo que também não se fala muito, pelo menos eu nunca me falaram assim muito nisso, nem na primeira consulta que eu tive no serviço público me alertaram, nem eu alertar, me informaram sobre realmente os impactos que isso tem no corpo de uma mulher e para mim não fazia muito sentido passar por um processo desses. Não quer dizer que se não engravidasse depois que não passaria, mas estava assim sempre muito claro para nós que o caminho não era por ali. Mas houve depois realmente uma decisão de ambas as partes de pelo menos fazermos uma avaliação no privado para ver se tínhamos mais informações, se havia mais qualquer coisa que podíamos fazer, não é? E então, quando marcámos essa primeira consulta no privado, eu já estava grávida, mas eu não sabia, porque não dava para ver. Numa fase assim, me arrepio-me sempre quando falo isto, porque realmente eu já estava grávida, mas ainda não se conseguia ver. Então a consulta depois ficou mesmo por aí, porque depois fiz o teste de gravidez e realmente, mais tarde, estava grávida e deixou de fazer sentido, claro. E então foi Claro. E foi sem qualquer tipo de indicação, nada, a tua gravidez. nada. Mais uma vez, uma coisa inexplicável, foi precisamente depois eu liguei ao médico, que eu estava a começar a acompanhar no privado, e realmente as palavras dele foram mesmo essas. Olha, Sónia, é um milagre. A vida é um milagre. Olha, foi mais um milagre, uma coisa inexplicável. É o meu milagre, pronto. E pronto, felizmente realmente não tive essa experiência de passar por uma FIV, por exemplo, que conheço casais que já passaram por isso, aí eu não posso partilhar a minha experiência, mas que é algo também muito... Mas sim, independentemente de passar para o nível seguinte, não é? Que a nível técnico é mais exigente e a nível de efeitos no corpo da mulher são muito mais impactantes, a mensagem que podemos deixar aqui é que mudarmos o nosso estilo de vida e temos cuidado com os pilares básicos da nossa saúde, a nível de exercício físico, a nível de alimentação, a nível de sono, a nível do nosso mindset e uma comunicação clara e transparente e próxima, não é? Com o nosso parceiro, para não ser aqui os ingredientes base que funcionam para iniciar este caminho, não é? Que poderá até dar os seus frutos sem algo mais invasivo. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Eu sei que há algum livro aqui para fechar que queiras recomendar, alguma coisa que tenhas, que te tenha impactado durante este tempo? Olha, eu até tenho 3, porque seria assim um bocadinho redutor, porque realmente, no meu caso, tive que trabalhar aqui várias camadas, não é? Várias áreas. E então, realmente, tenho aqui 3 livros que fizeram aqui uma diferença na minha jornada. Um deles foi o livro Mindset, da Carol Dweck, que realmente ajuda aqui muito a nós nos prepararmos para a mudança e também para lidarmos aqui realmente com o imprevisto, com aquilo que nós não controlamos. Depois, um livro que me ajudou aqui muito na parte da ansiedade, para no fundo lidar aqui melhor com todas as fases da ansiedade que se vive num processo de infertilidade, foi o livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Portanto, foi assim um livro mesmo muito impactante para mim. E depois o livro do Gabor Maté, o Corpo Diz Não, que realmente estes 3 livros, podia aqui mencionar outros. Estes 3 foram assim muito impactantes para mim mesmo. Sinto mesmo que me ajudaram muito, foram um apoio sem dúvida. Queres deixar assim alguma mensagem a quem possa estar a passar por um processo semelhante ao teu?
Sónia? Quero dizer que tudo é possível. Mesmo tudo é possível. Mesmo quando parece que não é, tudo é possível. Quando nós não desistimos e quando temos muita fé. Muita fé Boa. mesmo. Tudo é possível. O importante é não desistirmos. Não desistirmos e colocarmos sempre o foco naquilo que nós queremos e em nós. Em nós. Em trabalharmos em nós, em nutrirmos-nos, em cuidarmos de nós e sermos mais boazinhas para nós mesmas quando estamos assim a passar por um processo desses. Mas é isso, Isabel. E a palavra é fé. É fé. É a palavra que me vem. É fé. Bom. Sónia, obrigada por este contributo. Tenho a certeza que isto vai servir a alguém. Isto depois vai para o Spotify e agora também vamos para o YouTube. Por isso, de certeza que alguém vai ouvir isto e que vai fazer todo sentido. Este era um tema que eu já queria sim trazer há algum tempo, mas que não tinha surgido a oportunidade de trazer aqui alguém que tivesse passado pelo processo. E por isso quero mesmo agradecer-te toda a tua transparência, a tua partilha, porque as pessoas passam este processo muito sozinhas. Acho que tudo na maternidade é muito a solo, não é? Tudo. Mas estes processos em específico, não é? Em que quando há o desejo e não há uma concretização de um objetivo, que depois as pessoas vivem isto muito para dentro e fica mesmo difícil de ultrapassar e estar positivo e pronto. Por isso fica aqui esta live para quem precisar, tenho certeza que isto vai servir a alguém. E agradecer-te, porque é de uma generosidade grande vir partilhar aqui a tua história. Eu é que agradeço, Isabel, e aproveito só para acrescentar, porque acho que é muito, muito importante, procurar uma rede de apoio, mesmo. Fala-se muito na rede de apoio no pós-parto, tudo certo, super importante. Mas quando se vive um processo de infertilidade também é muito, muito, muito importante procurar uma rede de apoio e procurarmos estar com pessoas e desabafarmos com as pessoas certas, com as nossas pessoas, que nos vão ouvir, que não nos vão julgar, que não nos vão dar aquelas palmadinhas nas costas do não estejas assim, não vale a pena estar ansiosa, vai acabar por acontecer, relaxa. É tudo aquilo que nós não queremos ouvir. Claro. Nós só queremos falar. E até falar com pessoas que já tenham passado por isso, não é? Sim, acredito que deve ajudar. Sim, sem dúvida. Por isso, se tiver aqui alguém que esteja a passar por um processo deste, estou super disponível. Procurem, podem me procurar na minha página profissional já agora, em carreiracomproposito.pt. Se estiverem a passar por um processo destes, procurem. Não deixem de procurar alguém, uma ajuda, enfim, mas estão completamente à vontade. Obrigada, Sónia. Foi mesmo especial esta live. Para mim foi especial, eu nem sequer passei por isso nem imagino para alguém que esteja assim no caminho, acredito que isto vai ajudar. Queria agradecer imenso a todas as pessoas por aqui estiveram, foram dezenas na live, partilharam aqui a vossa hora de almoço connosco. Nós vemos para a semana, vamos ter a obstetra a doutora Mariana Torres aqui a falar sobre como vivenciar aqui e planear um parto que respeite as nossas intenções e que esteja assim mais conectado com as nossas vontades. Por isso, não percam. Um grande, grande beijinho para todas e um bem-aja. Um bem-aja. Beijinho. Beijinho. Beijinho.